Olá pessoal, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Fernandes, sou um brasileiro, lutador da vida diária para um despertar para uma nova era. Aqui fala mais uma transmissão, uma das primeiras, União Galáctica da Nova Era. Bom pessoal, queria falar um pouquinho sobre a minha história, sobre quem eu sou, né? Queria fala desde a minha etapa, né? Desde pequeno, desde criança, tenho contato com forças sobrenaturais. Venho de uma família espírita, né? Dentro da religião católica também. Tem muitos católicos, muitos espíritas, né? Mas dentro da religião Umbanda, né? Fomos da religião Umbanda por um bom longo tempo, né? Desde que eu conheço, desde os meus 4 anos de idade, minha família é da religião. Agora que depois de dos meus 26 anos, mais ou menos, 25, eles deram uma parada por causa da doença do meu avô, né, da parada deu uma parada na religião, sobre todas as coisas, todos os elementos. Né? Desde os meus 5 anos eu tenho sonhos com extraterrestres, com naves, com seres terrenos desencarnados, às vezes uns encarnados, né? E sempre venho buscando desde os meus 5 anos, ninguém nunca teve a ideia do que eu tinha, qual é meu, né, as coisas que eu fazia, né, na minha infância. E foi quando, com meus 7 anos mais ou menos, eu comecei a ter sonhos com seres lagartos, que eu não sabia o nome, né, antigamente, né? Mas quem conhece já sabe quem são. E eles sempre vinham em minha casa quando eu estava dormindo, a minha família inteira dormindo, aqui na cidade de Santo André, sempre morei aqui também, né? Para deixar bem claro. Numa cidade grande, para não dizer também que cidade grande não tem aparições. Bom, em sonhos tem muitos, né? Tive muitos sonhos com eles, querendo me abduzir, me levar junto às naves deles, esses reptilianos. Esses reptilianos eram um cor marrom, né? Sempre usando uma vestimenta meio verde, né? O símbolo eu não lembro, mas tinha um símbolo na sua vestimenta, mas eu não lembro. E eles sempre tentando me levar. Lembro que no sonho meu espírito tentava sair pela, né, me levitava na cama onde eu dormia e, né, sempre tentando me levar para fazer alguma experiência ou implantar alguma coisa no meu corpo quando eu era pequeno. Então desde pequeno eu tenho visões, tenho visto muitas coisas boas, coisas ruins, né? Então eu comecei a ingressar dentro da religião também, né? Comecei a ingressar dentro da religião quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, né? 14, 15 anos. Mas a minha família, a parte da minha avó, não achou que era bom para mim ainda, porque eu era um jovem, precisava estudar, precisava aprender um pouco sobre a vida, né? Então eu comecei a ler, estudar um pouco sobre ufologia. Meu pai gosta um pouco sobre o assunto, né? Sobre planetas, né? E sempre tive uma pitadinha sempre para aquele planeta azul, né? Que é Urano, né? Mas nunca tive a mínima ideia que nós, seres humanos, né? Aqui nessa Terra, pudéssemos ter tantas encarnações e ter vindo de um lugar, né, original da sua essência pura, né, divina. Né, para mim ainda era muito um ponto de interrogação muito grande. Foi então que deu de procurar algumas coisas sobre os assuntos
17, 18 anos, eu acabei voltando de novo para a religião dentro da Umbanda, né? E lá eu comecei a me desenvolver, meu corpo, minha mediunidade, já que eu já tinha muitas visões, via muita coisa, tinha muito pesadelo, ia muito dormir junto com os meus pais, né? Na cama dele, corria lá falando que tinha seres verdes, seres azuis, seres amarelos, seres com caras diferentes, a cara de bicho, né? E aí eu inventei um medo para mim dentro do meu corpo mesmo, que era falava que o meu corpo estava ficando pesado e quando eu ficava perto dos meus pais eu conseguia me acalmar, né? Que era tudo essas coisas que eu via, né? Foi aí então que, com 18 anos, como eu disse, voltei para dentro da religião, mas também ali também mais ou menos não teve muita coisa para me mostrar, porque para mim ali no momento eu era um adolescente, né? Eu queria mais era me divertir e acabei saindo de novo com 19 anos, fiquei um ano lá. Com 19 eu fui viver a vida, né? Aprender um pouco sobre a vida, sobre as coisas ruins e boas desse mundo, né? Até que ingressei de novo com 22, mais ou menos, 21, 22 anos, 21 anos, num centro, outro terreiro, né, num outro lugar, né? Foi aí então que eu comecei a me desenvolver, né, meu lado umbanda, né, meu lado espírita. Comecei a aprender sobre magia, né, magia divina, né, que tinha lá no colégio, ainda tem no colégio lá em São Paulo, na Serra da Bocaina, né, não vou fazer a propaganda, né, e estudei um pouco de cada assunto, sobre kardecismo, sobre umbanda, sobre magia, né, isso aí depois eu voltei, né, com aquela vontade muito grande sobre ufologia, mas eu ficava meio fora, assim, ficava vendo assuntos de discos voadores aparecendo na, na televisão, né, nos jornais. E até lembro uma vez a reportagem do Antônio Alves Ferreira que teve, né, sobre lá no SBT Repórter, né, aquilo me interessou muito sobre os seres de próton, né, e eu fiquei ali só de longe estudando sobre isso, né. Foi então que eu, com 25 anos, eu me tornei um pouco mais evoluído na religião, né, na Umbanda. E então eu conheci a minha esposa, né, na rua com meus amigos, né, sobre aí foi então que eu comecei a, né, ter uma visão diferente, comecei a querer ser líder, né, porque as pessoas falavam que eu era para ser líder. Mas antes de tudo isso que aconteceu, né, nessa vida toda, eu fui para praticamente várias religiões, né? Fui messiânico, né? Aprendi a prática do jorei por um ano, né? Na época dos meus 20 anos, mais ou menos, né? Fui adepto também um pouco do kardecismo, né? Estudei um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, né? E aí depois eu me ingressei de volta para a religião, né? Aí eu parei um pouco com 25, os 26 anos, mais ou menos 26 anos, 27, né? Eu fiz o curso de apometria, né? Sobre parte do desdobramento físico com cura, né? Com cura dos corpos físicos, do corpo material, do corpo espiritual, do corpo etérico e os outros corpos que existiam nas outras dimensões, né? Foi então que começou a me crescer muito a minha vontade de estudar sobre de novo, de volta a parte dos extraterrestres, sobre os seres extradimensionais, né? E foi quando eu estava na internet, no Orkut, eu vi uma reportagem sobre debate reptiliano, aquilo
me direcionou muito para aquilo, né? E foi quando eu vi os livros do Fábio Del Santoro, né? Sobre o assunto e aquele debate contra aquele cara, né? O Chico Penteado, né? Sobre o reptiliano Krakara, né? Foi então aí que aquilo me acordou mais ainda sobre esse assunto, né? Sobre dimensões, sobre despertar, né? Sobre você estar livre com os seus pensamentos sobre o mundo, né? E fazer o que você sente bem, sente melhor com a sua vida, né? E foi então aí que, né, comecei a sentir muita coisa sobre mar, né? Comecei a ter sonhos com golfinhos, né? Tive sonhos com naves de novo, com seres extraterrestres e de novo reptilianos vieram com uma forma diferente, com roupas escuras, com máscaras, com armamentos para tentar me atacar. E foi quando, já que eu tinha meus protetores, meus mentores, meus guardiões e meus anjos de guarda, que eu sou um filho de Metatron, né? Sou da regência do anjo Metatron. Tenho o anjo Gabriel em minha vida, né? Foi o que fez a proteção toda da minha casa, junto da minha família. Foi então que eu tive um primeiro baque na vida, né? Tive um ataque muito grande sobre eles, né? Foi quando eu fiquei doente com meus 32 anos já passou esse tempo, né? Com 31, né? Foi quando eu, 31, foi 32, 31, né? Foi 31 que eu comecei a estudar os livros do Fábio. E aí aquilo me abriu, né? Quando eu comecei a ler o primeiro livro dele, né? Que tá até aqui comigo para não dizer que eu não. Peraí, gente. Tem alguns livros aqui, né? Tem esse, né? Conexão Urano 2. Estrelas que Vigiam. Meu primeiro livro, Conexão Urano, a Roda Kármica. Isso me fez abrir muito a minha visão sobre as coisas, né? E foi aí então que tudo começou, né? Os ataques, as mudanças no meu corpo físico, no meu corpo espiritual, né? Junto ao meu eu superior. E foi quando eu comecei a entrar dentro do portal Mundo Invisível, né? Foi conhecer as pessoas de lá, o Chris Rey, que já é das primeiras de lá, o Guarani, né? A Fernanda Lupina Lunares, né? Que ela gosta do apelido dela. Né? Depois foi conhecendo outras pessoas lá dentro, né? Então, falando do meu ataque, eu fiquei doente, tive pressão, um problema muito sério em pressão alta. No princípio eu não conseguia comer, não conseguia me alimentar, né? Depois que eu li esse livro, né? Fez uma mudança enorme na minha vida. Bem aí, da kármica. Tive uma mudança muito grande sobre tudo, né? Porque tudo que eu tinha feito lá na religião umbanda começou a me mostrar que eu estava alimentando seres que não queriam meu bem, só queria que eu fosse escravo deles. Como as pessoas lá, né, de todas as religiões são, né? Sempre tem os seres que ali habitam e querem que eles fiquem ali presos naquela energia, naquela essência. Né? Foi quando eu comecei a ver que, na verdade, eram seres bélicos ali, negativos, né, que estavam lá. E foi quando eu comprei logo dois uma vez, que foram os dois livros, né? Comprei Conexão Urano 2 e Estrelas que Vigiam, né? E comecei a ver sobre as coisas que eu olhava para o céu quando eu era menor, olhava as estrelas, olhava, né, nas Estrelas que Vigiam, comecei a ver certas coisas que eu sempre via, só que não prestava atenção,
né? Foi aquilo, foi me trazendo de volta à vida, né, sobre as coisas. E depois aí sobre o planeta azul, né, que é a conexão Urano 2, planeta, o Reino Azul. E aí comecei a ver sobre os sonhos que eu tinha muito quando eu era jovem, sobre o lugar, né, que era muito peculiar, muito era aquilo mesmo que eu via sobre as coisas. E foi então que eu pedi a Deus, aos céus, que eu sou pobre, né, não tenho dinheiro, não tenho uma vida boa como alguns têm, então foi que eu pedi aos céus que eu pudesse conseguir saber, né, se era realmente eu era quem eu era, né? Foi quando eu conheci o trabalho de Rosa Telbe, né, sobre por causa do Fábio Del Santoro. Aí foi quando tudo que eu via, né, foi se abrindo, e foi quando eu consegui o dinheiro e consegui fazer a minha essência, né, que é um uranozinho lá, lindo, maravilhoso, uraniano, que, né, foi uma mudança completa, né, completa, assim, digo completa porque ainda tem muita coisa para fazer, mas foi uma boa longa caminhada depois disso. Foi uma dádiva divina, me apareceu esse dinheiro, consegui um emprego, um bico, né, para conseguir esse dinheiro a mais para poder ter obter, né, esse presente por ter largado da vida negativa que eu estava, junto às energias, né, não digo que todos que estavam lá na região, os seres, são seres negativos. Deixa bem claro que tem muitos seres positivos, e eles que me alertaram, né, não é a religião em si que é má, né, mas sim as pessoas que estão ali para manipular, porque são manipuladas por alguém por detrás, por um ser manipulado por detrás. Não é a religião, é o ser, que é aí que habita a energia negativa dentro do ego, né? E aí faz toda aquela coisa, né? Todo aquele trabalho que a gente conhece, a humanidade que é ser possuído por poder, né? Querer ser maior. E ninguém pode ser mais do que ele, né? Tem que ser, tem que seguir em fila, como se fossem meros soldados ou robôs. Não é assim que funciona, né? Foi quando eu vi tudo isso, né? Melhorei depois, todo esse tempo deu uma melhorada e descobri que não tinha nenhum problema físico, assim, não deu nenhum tipo de problema no sangue, nada, para dizer que eu tinha problemas de pressão alta. Mas eu sempre fui uma pessoa meio nervosa, meio ansiosa, e é por causa desse problema que me afeta, né? Mas, graças ao todo hoje, né, acredito que estou bem melhor, não tenho mais quase praticamente nenhum problema, tá tudo certo, né? Temos os problemas da vida, né? Mas é o que meu recado é esse, gente. Eu lutei muito para chegar onde eu cheguei aqui, né? Sobre ver as coisas certas, não cair. Peço também que vocês olhem, não caiam em rascada nenhuma, né? Nessa vida, porque as outras também nós caímos e hoje estamos de volta, como foi no livro da Roda Kármica, né? O comandante, né, sofreu as consequências, e os seus seres, os seus irmãos de lá também sofreram as consequências por afetar, né, toda o recurso que tinha, né, já escrito, né, sobre a humanidade. E foi quando eles vieram e teve que ficar presos aqui. É a mesma coisa, gente. Cada erro que a gente faz nessa vida, aqui agora, né, não tem noção de quanto desencadeia karma, quando desencadeia energias, e a gente está onde está chegando, né, gente? Então, isso é o que eu quero passar para vocês hoje. É um pouco sobre a minha história. Tem muita coisa ainda, só quis fazer um resumo, né, sobre, né, porque teve o lado da magia. A magia também me ajudou muita coisa também. Sou mago, né? Sou aquele mago, mas eu sou um mago. Sou iniciado em uma energia, numa magia, com elementos, com alguns elementos, né?
isso eu não abro mão porque isso não é ruim, não é coisa negativa. Porque todo humano tem, todos os seres têm, trabalham com sua essência, mas está aqui, ó, na mente, né? Que ela vem de cima e nos transmite, né? Infelizmente muitas pessoas nesse mundo, como a gente vive, tem um meio de troca e a gente acaba pagando por alguma coisa, né? Então isso tem que ser mudado e acho que no futuro eu espero que isso mude, né? Já está mudando, graças a todo a EONs, isso já vem sendo modificado. Então é isso, gente. Foi mais um pequeno resumo sobre a minha história, né? Para dar um up aí pro pessoal que tá com medo, um pouco de receio, nem medo, é receio de fazer seu vídeo por vergonha de estar perto de uma câmera. Para vocês verem, eu tô super nervoso, super ansioso, tudo ao mesmo tempo, mas estou aqui lutando, sou guerreiro, né? Tenho a força da energia de ser um guerreiro, sei disso, né? E eu acho que todo mundo tem esse lado, tem que se expor sim à vontade para ajudar as pessoas também. Tem muita gente que precisa e necessita nesse mundo de ajuda, de um empurrãozinho nas costas, falar vai, né? Vai que você pode, eu sei que você sempre passou por isso, vocês tiveram a sua infância, às vezes, né? Às vezes tem gente até pior que vive no meio de favelas, de drogas, né? Com famílias toda envolvida com a parte negativa total, né? Do mundo, bem umbralina mesmo, bem negativa, né? E tem uns que saem grandes homens desses lugares e conseguem lutas na vida. Eu também tenho minha parte, tenho minha família, tenho minha casa. Tenho dois filhos maravilhosos, um menino e uma menina, o Tiago e a Isabelle. Eu tenho uma esposa também que me entende, me vê, me olha. Ela também dedico isso, né? E hoje com essa webcam aqui todo mundo já sabe, né? Que foi presente, né? E consegui muita coisa por intermédio sobre tudo que você pede para o alto, para o mundo, para o universo, para o todo, para os seres de luz. Olha, gente, acredite, acontece. Eu sou uma prova viva disso, né? E continuo querendo viver mais um pouco para poder aprender mais, para que quando for desencarnar na quinta dimensão, porque na verdade o corpo que a gente vive, pelo que eu vejo, nós não vamos para a quinta dimensão. O corpo físico de hoje não, mas o nosso corpo etérico, o nosso corpo astral é que está sendo modificado pela essa energia. E ele que vai nos guiar à quinta dimensão. Tá, gente? É pelo estudo que eu ando tendo, né, sobre os assuntos. Tudo que eu estudei tem muito igual, muita coisa igual. As coisas boas têm as coisas iguais. Só tem línguas diferentes, palavras diferentes, mas o mesmo assunto. Então fica meu abraço, minha saudação uraniana, né, a todos os grupos que eu participo, né, as pessoas que me conhecem, que gostam de mim, que me amam, como irmão, né, saudações uranianas, saudações universais, saudações terrenas para todos os filhos da Terra, todos os filhos, né, como diz o nome, tem um nome, muitos nomes no nosso planeta, tem Gaia, tem Urântia, então saudações a todos terrenos, os que vivem submersos, né, sobre a terra, os que estão no alto, para todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos vocês. Quero que, né, todos sejam felizes e eu quero que vocês consigam fazer o que eu estou fazendo aqui agora. Um abraço a todos, beijão, paz e luz a todos. Namastê.